Continuamos com a gravação. Estamos, então, aqui, a questão 14. Nós falamos que a letra D, vamos resolver a 14. A respeito das comissões parlamentares de inquérito, se nós já não tivermos respondido, eu não me recordo se é a 14 ou 15, mas tudo bem. A 14. Elas devem ter caráter permanente? Falso, elas são temporárias. Podem convocar qualquer integrante do executivo? Falso, não o chefe do executivo. C. Podem praticar na apuração dos fatos quaisquer atos de competência das autoridades? Não, não aqueles de reserva. Podem ser intercamerais, intercamerais quer dizer mistas. Assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares ali atuantes. Letra D, correto. É possível que venham a apreciar proposições legislativas em caráter alternativo, não faz o menor sentido da atividade de precipo do Poder Legislativo, não da Comissão Parlamentar de Inquérito. 15. A Constituição previu a criação da CPI, que possuem poderes próprios de investigação. Tais comissões podem ser realizadas em qualquer das casas do Congresso Nacional, havendo ainda a opção da mista. Sempre fato determinado por tempo também certo, não sendo admissíveis investigações livres, indefinidas. Sobre o tema, é correto afirmar: o prazo para a conclusão da CPI, embora não previsto na Constituição, isso é verdade. É o prazo certo, mas não tem prazo definido. 3 meses, 15 dias. Ele pode ser determinado pelo regimento interno. O prazo para a conclusão da CPI, embora não previsto na Constituição, pode ser determinado pelo regimento interno da Câmara. Essa resposta, essa letra A foi considerada incorreta, porque o prazo é prazo certo, mas não é o prazo certo, não temos aí a definição de qual seria o prazo certo. Ele pode ser determinado o prazo de término, ela pode ser determinada pelo regimento interno? Pode, isso é verdade, desde que não ultrapasse o prazo da legislatura. Enfim, essa questão também achei capciosa. Não é estranha? Ela foi considerada incorreta. A letra certa é a letra B. O STF entende impróprio que a falta de indicação de integrantes da CPI pelos líderes partidários obstrua o início do seu funcionamento, sob pena de afrontar o direito público subjetivo assegurado às minorias legislativas de ver instaurado o inquérito parlamentar com apoio no direito de oposição, legítimo consectário do princípio democrático. Isso é verdade. Agora, eu marquei aqui os meus fundamentos e agora eu não estou achando os fundamentos das questões. Isso é verdade. Agora, deixe-me ver o julgamento aqui. Eu imprimi todas as minhas fundamentações. O STF entende que compete à CPI, não ao Judiciário, juízo sobre a restrição à publicidade da sessão da CPI. Essa é uma jurisprudência. CPI, não o juízo sobre a restrição à publicidade da sessão. A CPI municipal pode solicitar informações nos órgãos da direta e indireta, situados no município. A autoridade federal pode apenas ser convidada para prestar esclarecimento em CPI estadual, não está obrigada a comparecer. Jornalista que depõe na CPI não é obrigado a revelar a fonte. Vamos ficar em aberto aqui também a fundamentação, mas isso é posicionamento do STF, faltou o julgado. Tudo bem. Vamos adiante. De acordo com a jurisprudência reiterada do STF, a CPI pode decretar prisão cautelar do investigado? Já vimos que não. Não pode decretar cautelar nem restritiva, assecuratória do patrimônio, muito menos do particular, né, da pessoa. Reserva de jurisdição, falso. É possível, de acordo com o entendimento do STF, que os Estados-membros, em suas constituições, estabeleçam que a criação de CPI requerida pelo número de parlamentares determinados pela Constituição da República seja submetida à deliberação do plenário? Não. Isso é julgamento do STF. Não. Você não pode ter isso na Constituição do Estado-membro. Que a criação da CPI seja submetida à deliberação do plenário. Não. Isso é falso. Isso afronta a Constituição Federal.
A CPI, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não pode determinar a interceptação telefônica e não poderá realizar a quebra do sigilo. Isso é falso, nós já vimos também. Mas é muito interessante essa aqui. Essa letra D é essa ADI 3619, eu marquei aqui. Vamos aqui nessa ADI 3619. ADI 3619, requisitos. Aqui, ó. Ótimo. Vamos compartilhar. É de 2006, bem antigo, mas está valendo. O plenário do STF julgou procedente por maioria a ADI 3619, proposta pelo PT, contra normas constantes do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essas normas ampliaram os requisitos necessários para a criação da CPI naquela Assembleia, em 2 artigos da 12ª Consolidação do Regimento Interno da Assembleia Legislativa Paulista. Os textos declarados inconstitucionais condicionavam a criação de uma CPI e a aprovação do requerimento pelo plenário da Assembleia Legislativa, que, no caso dos estados, obviamente a Assembleia Legislativa estadual ela é unicameral. O artigo 34, parágrafo 1º, dizia que só será submetida a discussão e votação decorridas 24 horas de sua apresentação, enquanto o artigo 171 estabelecer que o pedido será escrito e dependerá de deliberação do plenário. O ministro entendeu que os preceitos não guardam correlação com o texto constitucional e que o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal diz que o requisito para criá-las é tão somente a assinatura de um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para apurar fato certo e determinado. Ótimo. Então, tudo bem. Pelo menos essa é a fundamentação. 15, letra B. Mas ótima questão. Muito boa essa questão. 16. O Senado Federal instaurou uma CPI, procedimento jurídico constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria para apurar fato certo e determinado, bem como interceptação telefônica de um dos investigados. Sobre as medidas adotadas, é correto afirmar que a CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, razão pela qual não ocorreu qualquer vício falso. Não pode. Interceptação, não. A CPI tem poderes de investigação próprios das autoridades administrativas? Não, é das judiciárias. Já estamos errados aqui. Falso. Pelo qual não ocorreu qualquer vício falso? Não, ocorreu sim. Apesar de a CPI ter poderes de realizar investigação, houve vício porque a quebra do sigilo fiscal e bancário, bem como a interceptação, autorização judicial? Não. Falso. Quebra do sigilo fiscal e bancário de dados? Não. Não há que se falar em autorização judicial, enquanto a interceptação telefônica se submete à reserva de jurisdição. B. Apesar de a CPI ter poderes próprios de autoridades judiciais, podendo inclusive realizar quebra de sigilo fiscal e bancário, houve vício porque a interceptação telefônica necessariamente deve ser precedida de decisão judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Verdade, verdade. Lá nos termos do artigo 5º, inciso 11 ou 12. Inciso 12. Letra D correta. Vamos adiante. A letra E, apesar de a CPI ter poderes próprios de autoridades judiciais, houve vício porque a quebra do sigilo bancário e fiscal, bem como necessariamente deve ser precedida de decisão judicial falso. 17. O deputado Fábio, após várias articulações políticas, consegue reunir as assinaturas necessárias para a constituição de comissão parlamentar de inquérito, que venha a ser presidida pelo seu colega de mandato, Virgílio. Após a instalação, os membros da referida comissão convocaram o cidadão Antero para prestar informações de interesse das investigações que estão sendo efetuadas. Após ser regularmente intimado, Antero realiza consulta jurídica, aventando a possibilidade de não comparecer à comissão, tendo em vista que as perguntas formuladas poderiam gerar processos judiciais em seu prejuízo, observados tais lineamentos, assinale a afirmativa correta. Ele não se pode, assim, se excusar de comparecer, ele pode se excusar de dizer aquilo que o incrimine, né? Qualquer pessoa pode excusar-se a comparecer às comissões, isso é falso. Os poderes das comissões são de natureza jurisdicional? Não. Os depoimentos prestados nas comissões parlamentares são a ela circunscritos? Não. Não. Porque eles podem ser encaminhados ao Ministério Público. O dever de comparecer perante a Comissão Parlamentar de Inquérito surge naturalmente do seu poder investigativo. Letra D.
O direito ao silêncio do depoente não se aplica perante uma CPI? Não, se aplica. Já falei isso aos senhores. Ótimo. Tudo bem. 18. Quanto às CPIs, assinale a correta. É válido o preceito de constituição de Estado membro, é válido o preceito de constituição de Estado membro que submete ao plenário de Assembleia Legislativa, a título de recurso, o pedido da criação de CPI falso. Vimos isso naquela ADI. É possível a convocação de magistrado para depor em CPI que investiga razões de ato materialmente jurisdicional falso, só de natureza administrativa. A locução prazo certo impede a prorrogação dos trabalhos da CPI? Falso, não impedem. Não impede. Eis que caracteriza constrangimento? Não, falso. D. A quebra do sigilo bancário depende, para revestir-se de validade jurídica, da aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão de investigação legislativa. Isso é verdade. Isso é o mandado de segurança 23669 do DF, foi julgado pelo STF. Isso é verdade. Então, vamos ter em mente aí mais esse quórum, né? Vou compartilhar aqui. STF, mandado de segurança 23669 do Distrito Federal. Notícias do STF. Eu vou compartilhar aqui com os senhores, mas aqui ele fala sobre o princípio da colegialidade. Indicou o ministro que isso fere a decisão do STF, esse MS que eu citei, que em situação idêntica determinou que o princípio da colegialidade traduz diretrizes de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direito, no caso, a quebra do sigilo. Ele está falando sobre outra coisa que, por incrível que pareça, é lá de São José do Rio Preto. E eu e a Elisa aqui, a gente se diverte muito, porque tudo acontece lá em São José do Rio Preto. Tudo acontece. Prenderam não sei quem, aí era lá só faltou o Queiroz estar em São José do Rio Preto. Mas tudo acontece em São José do Rio Preto, é incrível. E aí, aqui, por exemplo, o ministro Marco Aurélio deferiu 2 liminares, uma em mandado de segurança e outra em habeas corpus em favor dos empresários de São José do Rio Preto, investigados pela CPI, do Banestado, etc. E ele citou aqui, enfim, de maneira transversa, esse mandado de segurança. Ou seja, vamos ter em mente que essas determinações da CPI que implicam que ordenam adoção de medidas restritivas de direitos, né? A CPI, no desempenho de sua competência investigatória, sempre atender à diretriz, ao princípio da colegialidade, maioria absoluta. Ótimo. Sempre. Aprovação. Então, a letra D, sim. 18D, 19. Em relação às comissões parlamentares de inquérito, marque VOF. É possível a convocação de magistrado para depor em CPI que investiga razões de ato materialmente jurisdicional falso. O indivíduo convocado a depor como testemunha em CPI não pode, em hipótese nenhuma, invocar seu direito de permanecer em silêncio. Falso. Falso, falso. A letra D já é a resposta. Agora, o finalzinho dessa última, que é interessante. A quebra do sigilo bancário depende, para revestir-se de validade jurídica, da aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão de investigação legislativo. O órgão de investigação não é a comissão, é a Câmara dos Deputados, ou o Senado, ou então o Congresso, se se tratar de uma comissão mista. A gente poderia sermos levados a pensar que se tratava da comissão. Não. A quebra do sigilo bancário depende, para revestir-se de validade jurídica, da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado? Não. Dos membros
não do órgão de investigação, da comissão, não é um órgão, correto? Então, não, é a maioria dos membros da CPI e não do órgão de investigação, que no caso é a Câmara ou o Senado. E, por fim, a última, para nós encerrarmos aqui as nossas disposições a respeito da CPI, com relação aos direitos e deveres individuais, coletivos e sociais, assinale a que estiver incorreta. O direito constitucional ao sigilo fiscal, telefônico e bancário é inoponível às CPIs, sigilo fiscal, às quais podem solicitar as informações diretamente aos órgãos públicos ou privados responsáveis por mantê-las e ainda busca a apreensão domiciliar. Não. Falso. Essa parte final está errada. Todas as outras estão corretas. No direito brasileiro, prevalece a teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais sobre as relações privadas, da qual é exemplo a incidência da cláusula do devido processo legal no procedimento de exclusão de associado no âmbito de associações privadas por decorrência de conduta contrária aos estatutos. B. Ótimo. Embora a Constituição proclame a absoluta igualdade entre homem e mulher, as distinções fundadas em critérios razoáveis são admissíveis. Com tal fundamento, pode-se afirmar a constitucionalidade da existência de critérios diferenciados para a promoção de homens e mulheres na carreira militar. Certo? A liberdade de atividade profissional encontra-se sob reserva legal, qualificada consoante o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Sendo assim, as eventuais restrições criadas pelo legislador devem estar vinculadas ao fim estampado no texto constitucional, qual seja as qualificações profissionais estritamente necessárias ao exercício da profissão. Ok. Com fundamento no artigo 6º e 196 da Constituição Federal, é possível afirmar a existência de direito subjetivo público a prestações de saúde oponível a todos os entes federativos de modo solidário, bem como de um dever de formulação e execução de políticas públicas implementadas por meio do Sistema Único que observará como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade. Vimos isso sim. Perfeito. Todas estão corretas. Deixe-me só fazer um comentário. Continuamos agora com a resolução dos exercícios. Vamos aí para as disposições. Antes de nós adentrarmos aqui as disposições da seção 9 da fiscalização contábil e financeira, eu vou trazer aqui à baila a Constituição comentada pelo STF. Constituição e o Supremo. Eu vou trazer aqui, Renato, para que você tenha como fonte segura de pesquisa. Você vai digitar no Google, isso você tem que ter aí, até imprimir, deixar aí na frente aí da sua mesa de trabalho, e você tem em mente sempre. Você vai dizer fonte segura, porque a internet ela é um lugar onde nós temos que ter muito cuidado com as informações, né? Temos muitas informações e muitas das vezes nós não sabemos a origem daquelas informações, ainda mais em tempos de fake news. Sempre consultar as fontes oficiais. E o que nós devemos, em se tratando assim de CPI? Nós vamos lá no STF, a Constituição e o Supremo, e nós vamos ver a Constituição comentada com os julgados do STF. Então, vamos lá da organização dos poderes, das reuniões, das comissões. Cliquei aqui no Congresso Nacional, artigo 58, parágrafo 1º. Que aqui nós temos todas as regras que são pertinentes às comissões, aos julgados pertinentes às CPIs e comissões no Congresso. Aqui fala sobre o princípio que eu falei, o princípio da representação. Esse aqui não é o princípio da colegialidade, né? Esse aqui é o princípio da representação proporcional, da proporcionalidade das pessoas. Aí nós temos esse ADPF, temos os julgados que são correlatos, as comissões em razão de matéria cabe, nós temos, por exemplo, o artigo 187 da Constituição do Estado do Espírito Santo, relatório de impacto ambiental, aprovado pela Assembleia, vício material, afronta, é inconstitucional o preceito da Constituição do Estado do Espírito Santo, que submete o relatório de impacto ambiental, rima
ao crivo de comissão permanente específica da Assembleia Legislativa. Nós já resolvemos essa questão, você se lembra? Lá no meio ambiente. Nós vimos exatamente essa ADI aqui. Nós vimos isso lá da FGV. A concessão de autorização para o desenvolvimento de atividade potencialmente danosa ao meio ambiente consubstanciado do poder de polícia, do Poder Executivo. Aí nós temos o inciso 1, 2, 3, parágrafo 3º, várias. Ó, o modelo federal de criação e instauração constitui matéria a ser compulsoriamente observada, é o que nós acabamos de falar, 3619. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, como previa o regimento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Falso. Correto? Tudo isso que eu estou a dizer a você, Renata, embora não tenha dito no momento certo a fundamentação, se encontra aqui. As CPIs possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao MP e à AGU. Por isso, você se lembra que nós respondemos uma questão? As decisões ou as conclusões da CPI estão restritas à CPI? Nós resolvemos uma questão. Não, encaminhado tão ao Ministério Público quanto também à AGU e outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face das pessoas. E aí nós temos aí várias decisões. O mandado de segurança não é meio hábil para questionar relatório passado do CPI. Impossibilidade jurídica da CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição. Falamos muito sobre isso. Busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica, né? Todas as regras aqui. Utilização por CPI de documentos oriundos de inquérito sigiloso é possível, sim, mas, por exemplo, a questão de determinar quebra do sigilo judicial naquelas ações em segredo de justiça, não. É jurisprudência pacífica dessa corte a possibilidade de um investigado convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a autoincriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Considerando a qualidade de investigado, convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a autoincriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. A CPI não tem poder jurídico de, mediante requisição à operadora, de cópias de decisão nem de mandado judicial de interceptação telefônica. Não tem poder jurídico de, mediante requisição à operadora de telefonia, de cópias de decisão. Quebrar sigilo imposto ao processo sujeito a segredo de justiça. Ela aqui, de maneira indireta, ela buscava quebrar a interceptação telefônica. Ela não requereu a interceptação telefônica, mas ela pedia cópias, requisição da cópia de decisão do mandado judicial de interceptação telefônica. Na cópia de decisão, provavelmente seria citado as conversas conseguidas, né, na interceptação telefônica. Então, tudo que nós falamos tem fundamento nos julgados do STF, um tema com muita muita Agora vamos lá para a nossa fiscalização contábil, financeira e orçamentária, aqui no artigo 70. Vamos aqui vamos resolver aí mais 10 questões sobre essa temática, que se inicia aqui no artigo 70, que é a última sessão, né, antes do Poder Executivo. A fiscalização, chamamos COFOP, né? A fiscalização COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, da união das entidades da direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome dessa, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, vamos aqui, eu vou abrir já a Constituição aqui.
Vamos lá. Vamos deixar aqui a Constituição, porque sempre eu não nessa parte específica, né? Mas a gente sempre tem que estar acompanhando aqui pelo site do Planalto. Ok, tudo bem. Vamos lá. De acordo com a Constituição da República, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Esse sistema, os poderes terão um sistema de controle externo e o legislativo exerce a função de controle externo. Sempre vamos ter em mente essa estrutura. Esse sistema deve atender às finalidades listadas a seguir, à exceção de uma. O artigo 70 ele vai dizer, então, que essa fiscalização das entidades, quanto será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e controle interno de cada um dos poderes. Então, o Poder Executivo tem um sistema de controle interno. Qual é? CGU, Controladoria Geral da União. O Poder Judiciário, controle interno. O Legislativo, controle interno também. E o Legislativo também exerce o controle externo. Nós temos o controle externo, que é a cargo do Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Então, nós temos as disposições do artigo 71. E no artigo 74, nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas do plano plurianual, a execução dos programas de governo. Então, estes poderes, eles terão o sistema integrado, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, os poderes, eles manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de 1, 2, 3, 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Sim. Inciso 4º. Prevenir fraudes nos sistemas contábeis dos órgãos e entidades da administração federal. Nós não temos isso aqui. Não temos essa possibilidade. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União? Sim. 3. Perfeito. D. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas do governo e dos orçamentos da União. Certo. Comprovar a legalidade dos resultados da gestão orçamentária e financeira dos órgãos da administração federal quanto à eficácia e eficiência. Perfeito. Certo. Ok. Tranquilo. 1, letra B. Ótimo. Fácil. Parágrafo 1º. Só para nós encerrarmos esse artigo 74. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. João, que não exercia a chefia do Poder Executivo. Então, questão 1, letra B. Adiante. João, que não exercia a chefia do Poder Executivo, mas atuara como ordenador de despesa durante o exercício financeiro anterior, foi notificado pelo Tribunal de Contas de que suas contas foram julgadas irregulares. João, no entanto, considerou que o Tribunal de Contas extrapolara suas competências, pois não poderia julgar suas contas e ingressou com a ação para que tal fosse reconhecido. Isso é falso, porque o TCU sim é competente para julgar as contas do ordenador de despesa. E isso nós temos aqui no artigo 71. O controle externo é a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do TCU, a qual compete 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
resulte prejuízo ao erário. Então, essa está falsa. É competente para apresentar parecer prévio nas contas de João, mas não para julgá-la? Não, isso não faz o menor sentido, porque é competente, sim, para julgá-la. Somente seria competente para julgá-la as contas de governo? Não, falsa. É competente, sim. O fundamento é o 181.2. Somente é competente para arquivar? Não, falsa. É competente para julgar, mas seria cabível recurso ao legislativo? Falso. O recurso é próprio ao Tribunal de Contas. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo PR, mediante parecer prévio de que deverá ser elaborado em 60 dias do recebimento. Inciso 1. Julgar as contas, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão do pessoal, realizar por iniciativa própria da Câmara, a comissão técnica, inspeções e auditorias, fiscalizar contas das empresas supranacionais, fiscalizar a aplicação, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão, e esses 10 sempre em consonância com o 9. Mas, enfim, aqui não consta, mas isso é... O recurso é o próprio Tribunal de Contas. Eu não vou achar a fundamentação dele agora. Enfim, vamos ficar em aberto essa fundamentação. Não vou localizá-la agora. 3. De acordo com a Constituição da República de 88, compete ao TCU aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei pela prática de ato de improbidade administrativa. 7º. Vamos lá. 8º, do 71. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Eu acho que isso não diz respeito apenas à improbidade administrativa. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, não as sanções previstas em lei pela prática. Ou seja, é isso. Agora me clareou a memória essa informação. O fato ele não precisa ser caracterizado como ato de improbidade. Você não pode restringir. O inciso 8º. Exatamente isso. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto da LDO e as propostas de orçamento previstos na República. Na Constituição da República, falso. Isso é competência do presidente. 84, atribuições do presidente. 84, 23, 23, atribuições do presidente da República, compete privativamente ao presidente da República. Falso. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao DF e ao município. Isso é verdade. Espera aí. Onde estamos? Espera aí. É o 6, 71.6. Muito obrigado. Fiscalizar. Muito obrigado. 71. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Perfeito. Ótimo. Processar e julgar ordinariamente a ADI de lei ou automativa federal ou estadual? Falso. Competência do STF 102.1A. Nós já sabemos disso. Controle de constitucionalidade. Legislar sobre normas gerais de licitação e contratação? Não. Isso é competência privativa da União. 22 é o 27. Artigo 22, inciso 27. A União. Competência privativa da União legislar sobre. Perfeito.
27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades. Ótimo. Então, 3, letra C. 4. Com relação aos controles internos e externos, a fiscalização COFOP da União e das entidades da direta e indireta quanto à legalidade de atividade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida, e aí nós vamos no artigo 70, pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema interno e pelo sistema de controle interno de cada poder. Letra C. Artigo 70, parágrafo 1º. Ok. 5. De acordo com as disposições constitucionais, uma das finalidades do controle interno é, aí nós já sabemos, artigo 74, acabamos de falar sobre elas. 1 a 4. Promulgação de leis e instruções, falso, controle e análise estatística, acompanhar a elaboração do falso, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e execução dos programas do governo e dos orçamentos da União. Essas provas de constitucional sempre tem caído algum tema sobre esses artigos aqui. Eu tenho observado. Então, a gente sempre tem que ter em mente essas disposições aqui. Letra D. Inciso 1 do artigo 74. 6. O chefe do Poder Executivo, de determinado ente federativo, ao fim do exercício financeiro, confeccionou 2 arrazoados. O primeiro deles contendo a prestação das contas anuais de governo e o segundo das contas anuais de gestão. Ato contínuo, ele solicitou informações de sua assessoria jurídica a respeito do papel desempenhado pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo na apreciação de suas contas. A esse respeito, ambas as prestações serão julgadas pelo Legislativo com parecer prévio do TCU. A única que o TCU julga são aquelas da administração direta e indireta, mas não do chefe do Executivo. Eu fiz uma anotação aqui. Plenária aprova tese de repercussão geral sobre a competência para julgar contas de prefeito. Os ministros do STF aprovaram na sessão dessa quarta-feira, dia 17. Enfim, a gente vai buscar o julgado depois que a gente vê que está faltando alguma coisa. A data, né? As teses de repercussão geral decorrentes do julgamento conjunto dos recursos extraordinários, RES 848826 e 729744, ocorrido no plenário no último dia 10, quando foi decidido que é exclusivo da Câmara de Vereadores a competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos. A gente falou sobre isso várias vezes quando estávamos a resolver as questões sobre o orçamento, várias vezes. Cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 de vereadores. O STF decidiu também que, em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64, de 1990. Da Lei 64, Lei Complementar 64. Então, sempre tendo em mente que é do Poder Legislativo, competência para julgar as contas de governo e de gestão dos prefeitos. Ótimo. Ambas as prestações serão julgadas, falamos sobre isso é 2017, está bem recente essa questão. 7. Ricardo e Marco, respectivamente, chefe do Poder Executivo e servidor responsável pela tesouraria, encaminharem suas prestações de contas anual ao órgão competente. À luz da sistemática, correto afirmar que esse órgão é Então, nós temos aqui, vamos voltar lá no artigo 71, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido pelo TCU, ao qual compete. Então, o que compete? Quais são as competências do TCU? Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Ele julga a conta do presidente? Não, quem julga é o Poder Legislativo. Ele simplesmente aprecia. E, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, é o seguinte,
O presidente da República, ele vai prestar contas anualmente e ele vai apresentar essas contas ao TCU. O TCU, então, terá 60 dias para elaborar parecer prévio. Então, portanto, isso, então, é o apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. Então, aqui seria o Tribunal de Contas, que deve emitir parecer em relação às contas de Ricardo, porque o Ricardo ele é chefe do Executivo. Então, 71, inciso 1. Ele vai apreciar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias do recebimento das contas. E ele vai julgar, olha que interessante, direito é interessante mesmo, assim, as minúcias, né? A gente sempre tem. Ele vai julgar as contas do outro, que é o responsável pela tesouraria. Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, da direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a aperto, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, ele deve emitir parecer em relação às contas de Ricardo e julga as contas de Marcos. Letra C. 8. Vamos adiante. João é servidor público, pretende que o órgão estadual de sua lotação funcional, ao conceder-lhe a aposentadoria, porque atendidos todos os requisitos pertinentes, fixe em caráter definitivo o valor dos respectivos proventos. Tal pretensão é... Olha, interessante. Nós vamos lá para a súmula vinculante 3 do STF. É ato complexo. Vamos lá. Súmula vinculante 3 do STF. Vamos ver se diz assim. Nos processos, vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. Vamos aqui. Compartilhar. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão resultar a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável, necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente, distinção entre atuação administrativa, que independe da audiência do interessado, e decisão que unilateralmente cancela a decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório na ampla defesa do devido processo legal ao processo administrativo. Quando o Tribunal de Contas aprecia a legalidade de um ato concessivo de pensão, aposentadoria ou reforma, ele não precisa ouvir a parte diretamente interessada, porque a relação jurídica travada, nesse momento, é entre o Tribunal de Contas e a administração pública. No segundo momento, porém, concedida a aposentadoria, reconhecido o direito à pensão ou à reforma, já existe um ato jurídico que, no primeiro momento, até se prove o contrário, chama-se ato jurídico perfeito, porque se perfez reunindo os elementos formadores que a lei exigia para tal. E, nesse caso, a pensão mesmo fraudulenta, porque estou convencido também de que, na sua origem, ela foi fraudulenta, ganha esse tônus de juridicidade. Mas por quê? João, ele pretende que o órgão estatual, ao conceder-lhe a aposentadoria, fixe em caráter definitivo. É inconstitucional porque o ato concedido de aposentadoria é complexo e exige que o Tribunal de Contas o registre
inclusive quanto ao valor dos respectivos proventos, devendo determinar-lhe a correção, se ilegal. 71.3. Apreciar para fins de registro a legalidade do ato de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Bem, tal pretensão ele pretende que o órgão estatual, ao conceder-lhe a aposentadoria, fixe em caráter definitivo o valor dos respectivos proventos. Órgão estadual, não. O órgão estadual não pode, porque é imprescindível que o Tribunal de Contas o registre, né? Inclusive quanto ao valor, devendo determinar-lhe a correção, se ilegal. Então, essa 8 é a letra C. Com fundamento aqui no artigo 71, inciso 3. Esse órgão estadual é o órgão de lotação funcional, né? Não é o Tribunal de Contas. Então, tem que sempre promover-se o registro da aposentadoria. O ato de concessão da aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo TCU. Sendo dessa forma, isso vale também para a esfera estadual. Sendo dessa forma aplicável o artigo 54 da 9784 para os casos em que o TCU examina a legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma e pensão. Não existe afronta ao princípio do contraditório e da segurança quanto à análise do ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma for realizado pelo TCU dentro do prazo de 5 anos, contados da entrada do processo administrativo na Corte de Contas. Os princípios do ato jurídico perfeito da proteção ao direito adquirido não podem ser oponíveis ao ato impugnado, porquanto a alteração do contexto fático implica a alteração dos fundamentos pelas quais o próprio direito se constitui. O STF adota o entendimento de que a alteração de regime jurídico garante ao servidor o direito à irredutibilidade dos proventos, mas não a manutenção do regime anterior. Enfim. Direito adquirido aqui com ressalvas, né? Mas essa questão do regime, não se ter o direito adquirido ao regime, já é como eu diria, um posicionamento sedimentado no STF. Mas acaba alterando, né? Assim, enfim. Em outras palavras, acaba, vamos dizer, atacando o direito adquirido, né? Mas vamos ter isso em mente, então. 9. A 8, letra C. Ok. 9. Projeto de lei estadual de iniciativa do Poder Legislativo. Deixe-me ver aqui só mais uma questão. Vamos lá. Projeto de lei estadual de iniciativa do Legislativo quer estabelecer que a validade dos contratos administrativos seja submetida ao prévio exame do Tribunal de Contas do Estado. Isso não é possível. Nós temos também um julgado inconstitucional em razão de vício material consistente em atribuir ao Tribunal de Contas função de controle prévio de ato administrativo. Questão 9. Artigo 71, ADI 916. O relator foi o ministro Joaquim Barbosa. O artigo 71 da Constituição não externa a competência do TCU, então sempre vamos ter em mente que o artigo 71 ele trata das competências do Tribunal de Contas, a aptidão para examinar previamente a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público, atividade que assim serve um acervo de competência da função executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do Tribunal de Contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. ADI 916, o relator ministro Joaquim Barbosa, Diário Judicial Eletrônico, Diário de Justiça Eletrônico, na verdade, 6 de março de 2009. B. Falso. 10. O TCU é o órgão integrante do Congresso Nacional, ele é de apoio, né, ao Congresso Nacional, que tem a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo da administração pública. De acordo com a Constituição de 88, compete a mencionada Corte de Contas, e aí nós temos as competências do artigo 71. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de administração pessoal, a qualquer título, na direta e indireta,
incluindo as nomeações para cargos de provimento em comissão, falso. Os atos de admissão de pessoal, qualquer título, é o inciso 3. Na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas nomeações para cargo de provimento em comissão. Essas não. Letra A, falsa. B. Sustar, se não atendida a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Vamos ler o inciso 10 em consonância com o nono. Primeiro, assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Assina o prazo. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. O ato impugnado, porque o contrato, nós vamos ver em seguida, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Tudo competência do TCU. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestralmente e anualmente relatório de suas atividades. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, exceto a indireta, falso. Inciso 2. Da administração direta e indireta, falso. Apreciar as contas prestadas semestralmente pelo Presidente da República, não. Isso é competência do Congresso Nacional. Nós vimos lá, por isso que nós sempre temos isso. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Autorizar, aprovar, atribuições do Congresso Nacional são aqui, não, sustar, mudar, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente, 49, nono. E apreciar os relatórios, julgar anualmente as contas. Ele está falando, julgar as contas dos administradores, a letra C, nós já vimos que está equivocado. Apreciar as contas prestadas semestralmente, ele aprecia sim, é o inciso 1, do 71. Prestadas anualmente pelo Presidente da República, mas ele falou semestralmente, falso. Quem julga é o Congresso Nacional, ele simplesmente aprecia anualmente, não semestralmente. E é 60 dias, não é o prazo de 30 dias. Letra D, em dissonância com o artigo 71, inciso 1. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade, contas sanções como multa proporcional ao dano causado ao erário, por meio de decisão com eficácia de título executivo judicial. Não, falsa. Título executivo extrajudicial. Claro, aqui não falou, mas é extrajudicial. Sanções como multa proporcional. Oitavo, aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade contra as sanções previstas em lei que estabelecerá, entre outras combinações, a lei estabelecerá combinações multa proporcional ao dano causado. Não é bem ele que define, né? É a lei. Olha que interessante. Aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade, despesa ou irregularidade contas, sanções como multa proporcional ao dano. Mas é a lei que define as sanções previstas. E a lei estabelece multa proporcional ao dano. Mas a letra B está correta. Vamos só responder aqui mais vamos aqui só responder até mais umas 3. O Tribunal de Contas, a exemplo de toda e qualquer estrutura orgânica de natureza estatal, deve observar direitos fundamentais. Pois não. Professor, só um adendo aqui. A letra B... A letra B, sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado. Tá certo. É um inciso 10º. Aqui está a execução do ato impugnado. Ah, não, tá certo, desculpa. Tá certo. A execução do ato impugnado. Tá. Tá perfeito. Ipsis literis, inclusive. 11. Assinalar a alternativa correta. As decisões do Tribunal de Contas, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, estão sujeitas à revisão do Poder Legislativo. Isso é falso. Não, ao próprio TCU. Eu disse isso anteriormente. B. Na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de pensão, antes de decorridos 5 anos, é dispensável a observância do contraditório. É verdade. Nós falamos sobre isso, acabamos de ler sobre isso. Nós lemos isso agora.
porque a concessão é entre o tribunal e a administração, se lembram? E o prazo é de 5 anos. Nós acabamos de ler sobre isso. A letra B está correta. Letra C. O Tribunal de Contas somente pode apreciar as contas de agentes públicos, não a conduta de particulares. Falso, não tem relação. Desde que ele administre e traga prejuízo, vai sim se submeter à, entre aspas, jurisdição do TCU. O Tribunal de Contas, por força do princípio da segurança jurídica, não dispõe de poder cautelar somente ao alcance. Bem, o Tribunal de Contas tem sim poder cautelar. Agora eu não vou ter essa fundamentação, mas tem sim. Toda e qualquer decisão que anule ou altere benefício pressupõe a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, toda e qualquer, bem, essa aqui também não. Vamos ficar 11, letra B. 12. A regularidade e legalidade das demonstrações contábeis de uma entidade autárquica da administração pública federal devem ser fiscalizadas de acordo com a Constituição Federal pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Já resolvemos essa questão lá no orçamento. 12, letra A. 12, letra A. E, por fim, a última questão. O Congresso Nacional, por imperativo constitucional, deve realizar a fiscalização dos atos praticados pelo Poder Executivo. A respeito da convocação de autoridades para prestar esclarecimentos, é correto afirmar que qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado pode convocar ministro de Estado? Não, as comissões, não é qualquer membro, não. Falso. Só a Casa Legislativa ou uma comissão pode convocar titulares de órgãos subordinados ao presidente da República. Isso é verdade. É a letra B. A Casa ou uma comissão. E as outras todas estão equivocadas. Então encerramos aqui as nossas disposições pertinentes ao Tribunal de Contas, artigo 70, artigo 71. É importante nós termos em mente também o artigo 73, o Tribunal de Contas, ele é integrado por 9 ministros, ele tem sede no DF, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições do artigo 96, que falam que compete privativamente aos tribunais, etc. E os ministros do TCU serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 anos e menos de 65, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. E aqui, a forma como eles serão escolhidos. Então, a nossa tarefa aí vai ser, a tarefa dos senhores, né, vai ser esquematizar esses artigos, e amanhã, a nossa próxima aula, na verdade, nós vamos falar sobre processo legislativo. Então, eu vou encerrar aqui e